você acompanha jogos perturbadores, você deve saber que muitos deles são visuais novel. O gênero, popular no Japão, contém várias histórias e possui muita liberdade narrativa para abordar seus temas pesados de maneiras diversas. E bom, se você conhece um pouco sobre esse mercado, você deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar, sobre o nome Euphoria. A Euphoria é uma visual novel desenvolvida pela empresa Clock Up. Essa empresa ela é conhecida por fazer jogos bem perturbadores, geralmente eroges, com bastante gore e conteúdo perturbador. E talvez a mais famosa desse gênero pode ser Euphoria, uma visual novel lançada em 2011 e também teve uma versão de anime e chamou extremamente a atenção do público devido ao seu conteúdo extremamente grotesco e macabro. E bom, sabendo disso eu já deixo o aviso, embora eu não vá entrar em detalhes sobre as cenas eróticas do jogo, há uma ou outra descrição e acontecimento pode escapar. E bom, muitos deles você tentará apagar da memória. Mas bem, entendendo um pouco sobre o que é Euphoria e qual é a história que o jogo quer contar. Euphoria começa em uma sala branca, uma sala de alguma espécie de laboratório, onde o nosso protagonista acorda. Ele vai para a próxima sala, onde ele descobre que 6 outras personagens, todas mulheres, estão ali presas com ele, sendo essas personagens pessoas da escola que o protagonista estudava, incluindo 5 alunas e uma professora. Uma voz misteriosa então fala que eles estão participando de um jogo e que esse é um teste, onde o Keisuke terá que abusar das personagens ali presentes. Tudo isso para sobreviver. De maneira básica, as regras dizem que o Keisuke é uma chave, enquanto as outras personagens ali são cadeados. E bom, se você entendeu a metáfora, é bem isso mesmo. Basicamente, eles estão em uns jogos mortais, só que rentão. E mais bizarro até. A premissa básica é que ele tem que obedecer às coisas que essa voz fala como instruções, e ele tem que escolher a cada rodada, sendo 5 no total, uma personagem para fazer atos carnais, que podem ser desde atos sexuais simples, como também conteúdo extremamente perturbador envolvendo fetiches, inclusive sketch, BDSM e bom, vários outros. E bom, quando você combina essa premissa básica, as cenas rentam cheias de fetiche e personagens bem escritos, vez ou outra, é bem fácil entender porque que Euphoria conseguiu ser tão popularizado. Essencialmente, ele é um jogos mortais pornô. Ele parece muito um jogo de sobrevivência, mas ele se diferencia no gênero explorando mais dos aspectos tabus. Então ele não é, ou pelo menos ele tenta não ser, apenas um daqueles rentão sem história. Bom, qual é o objetivo desse jogo? Qual é o ponto da história? O que tem por trás disso tudo? Vale a pena a história desse jogo ser colocada na balança com todas as cenas rentão? E bom, a resposta pode surpreender. Mas existe uma história de amor trágica e escondida dentro da profunda história desse jogo. E bom, enquanto você não descobre, o ponto central da primeira parte da história é o nosso protagonista. Nosso protagonista diz a si mesmo que tudo que ele está fazendo é para sobreviver. Porém, dentro de seu coração existe uma vontade sombria, um lado sádico que gosta desse tormento que ele aflige sobre as outras pessoas. E essa disparidade, esse conflito em seu coração sobre o que ele está fazendo é errado e tirar vantagem das pessoas não é algo para se satisfazer, junto com os tabus, os fetiches, assim como gostar de coisas que são consideradas malignas. É a cruz central dos temas que Euphoria quer abordar. A resposta nunca é dita a você, mas sim fica a seu critério decidir se o que é isso que está fazendo é completamente errado, se é apenas por sobrevivência, e explora essa condição de múltiplas perspectivas que abordam suas tendências sexuais. E bom, isso não quer dizer que nosso protagonista seja um santinho. Às vezes ele realmente passa do limite, como por exemplo, quando ele espanca a Nemo e muito mais coisa bizarra que ele faz durante as cenas eroge. E bom, antes da gente começar e falar sobre a história, vamos falar um pouco sobre os personagens. Existem 7 personagens principais em Euphoria. Nosso protagonista, Keisuke Takatou, é o personagem principal e tem que escolher que caminho ele irá tomar, sem deixar que a sua besta interior o transforme em um monstro. A segunda personagem, Manaka Nemo, é uma personagem que se mostra muito manipuladora e o tempo todo tenta brincar de jogos mentais com Keisuke para transformá-lo numa besta, fazendo com que ele simplesmente ceda ao seu lado sádico, onde ela constantemente frustra ele
e o provoca, se tornando cada vez mais hostil enquanto os jogos vão passando. Temos também Aoi Natsuki, que era uma professora da escola do Keisuke e foi colocada no jogo. Bom, como uma professora, ela tenta ajudar a ser uma mediadora e conter situações hostis entre o grupo, além de ser, no geral, bem otimista e sempre tentando ter objetivos claros em mente. Temos a Makiba Rika, que é facilmente a personagem mais chata do jogo. Ela é simplesmente uma garota mimada e a mais imatura de todos eles, e consegue ser extremamente irritante, sendo o seu traço característico mais interessante, sendo a sua evolução, quando você escolhe ela na rota da mesma e ela acaba mudando sua personalidade e se tornando uma outra pessoa bem mais interessante. Temos também Byakuya Hine, uma garota misteriosa e sem emoção, que também estuda com o Keisuke, e quanto mais ele conhece, mais ela se abre sobre seu passado trágico e os eventos que fazem com que ela se considere uma pessoa pecaminosa. E ela tem uma temática de religião e punição que é estranho e é um mistério para que você possa explorar. Temos também a Hokari Kanai, que é a amiga de infância do Keisuke e é a pessoa que ele confia e mais gosta. É sua melhor amiga e a maior motivação para que ele tente sair desse jogo da morte, tentando assim salvar ela o tempo todo. E por fim a gente tem a Ando Miyako, que é uma personagem que aparece no começo do jogo, mas não dura muito. Ela era a representante de classe da mesma sala que o Keisuke, sendo aquele tipo de personagem agressivo que fica perguntando tudo e desobedecendo às ordens do jogo da morte. Sendo assim, ela é morta logo no começo, servindo de exemplo para mostrar que o jogo é sério. E bom, esses 7 personagens têm variadas importâncias em muitas rotas do Euphoria, mas o seu desenvolvimento é até balanceado, já que mesmo que você não escolha a rota de uma certa personagem, ela vai acabar aparecendo bastante, conversando com o grupo e interagindo entre si. Os personagens têm muito tempo de tela, mas não se aprimoram de modos interessantes, enquanto alguns, com muito menos foco, conseguem mudar suas motivações e ficarem bem mais interessantes durante a história, e por aí vai. Temos 4 personagens mais importantes, o nosso protagonista, a Hine, a Nemo e a Kanai, sendo esses 4 a verdadeira parte central da história. E bom, se você está se perguntando se Euphoria vale a pena, bom, em questões técnicas, o valor de produção de Euphoria para um jogo é muito bom. A dublagem é fenomenal e as CGs são bem interessantes. E eu devo dizer que a trilha sonora do jogo é bem interessante também. E bom, falando da parte pesada, vamos lá. As cenas então do jogo são extremamente variadas e muitas delas vão ofender pessoas, já que elas vão pro lado mais sombrio. Claro, sabendo da reputação do jogo, você não deve ficar surpreso. Mas em resumo, tem sketch, tem gore, tem asfixiação, tem eletrocução, tem tortura, tem... Nossa, tem tudo. Se você tem algum tipo de feitiço esquisito, esse jogo provavelmente vai ter uma cena pra você. Acho que é um conjunto de cenas mais diversas que eu já vi. O diálogo é horrendo, que já era de se esperar. E pra ser sincero, a maior parte das cenas, então, você pode pular de maneira rápida, sem que elas afetem 100% a história. Mas se você realmente tá atrás de uma visual novel, e você quer saber se vale a pena ou não jogar Euphoria, eu vou fazer uma análise da história, e aí fica a seu critério dizer se você gostou ou não. Então, vamos conferir a história definitiva de Euphoria. Então vamos lá para a história. Como mencionei anteriormente, a premissa do jogo é bem simples. O Keisuke, o nosso protagonista, acorda em uma espécie de laboratório subterrâneo, composto basicamente de paredes brancas e uma espécie de coleira em seu pescoço. Ele encontra outras 6 garotas, eles tentam entender o que está acontecendo, e uma das garotas, a representante de classe da sala do Keisuke, fala em alto e bom tom que não quer participar do jogo, e sendo assim, ela acaba morrendo. A partir desse ponto, eles descobrem que eles não têm muita opção e que a vida deles está em risco. E as regras do jogo são bem simples. O Keisuke, o nosso protagonista, é a chave. Ele deve escolher algum cadeado, que são as outras garotas, e juntos eles vão fazer atos carnais em cada rodada. São 5 rodadas, e para cada rodada que ele completa junto com a garota, uma porta será destravada, para que eles cheguem mais perto de sair vivos desse jogo macabro. Esses atos carnais variam de coisas básicas até coisas de fetiches e extremamente perturbadoras. E bom, o jogo funciona de modo bem simples. Você escolhe uma personagem, eles vão fazer uma cena então, e depois disso, a história avança. Você tem desenvolvimento de personagens, conversas e diálogos, e para você ter uma rota de cada personagem,
você tem que escolher a mesma personagem 5 vezes para cada uma das rodadas. Então, por exemplo, para você fazer a rota da Nemo, você só tem que escolher ela 5 vezes e aí a história vai avançar. E bom, sobre a parte do rentão em si, eu não vou detalhar. Caso você queira ver, esteja curioso, faça por sua própria conta e risco. O que eu quero detalhar aqui, na verdade, são as partes da história do jogo. Mais precisamente, os 3 plots que importam, né? As 3 rotas importantes para se ter o final verdadeiro do jogo, são as rotas da Rini, da Nemo e da Kanai. Essas 3 personagens são as mais importantes e, infelizmente, a Rika e a professora ficam meio de lado, com a rota delas servindo mais como um pretexto para outros finais do jogo. Mas bem, o que acontece na história é que depois que você passa das 5 rodadas, incluindo 2 rodadas bônus em uma sala VIP, depois de passar por várias cenas perturbadoras e coisas que você possivelmente vai querer apagar da sua memória, o nosso protagonista desmaia e quando ele acorda, ele está sozinho em uma sala branca e assim começa o segundo jogo, que é bem simples e você só precisa dizer quem você vai salvar da morte. A pergunta é simplesmente se o que é isso que vai salvar tal personagem ou não, e você pode escolher sim ou não para cada uma delas. É bem de boas e, bom, é meio irrelevante essa parte. E bom, independente de quem você salvou ou não, essas pessoas vão eventualmente escapar e ir para o mundo lá fora, e o nosso personagem vai acabar sendo desmaiado de novo e acordando em um abrigo. Quando ele acorda, ele decide sair e buscar ajuda e ele acaba descobrindo que a sua escola está por perto. Porém, quando ele decide ir lá, ele acaba presenciando uma coisa terrível, uma cena de abuso sendo orquestrada pela Nemo, a garota que até o momento pode ser considerada a vilã da história. E a partir desse momento, dependendo de qual rota você escolheu, a história vai encaminhar para algo diferente. Caso você tenha escolhido a Rini e ter feito a rota dela, escolhendo ela 5 vezes durante o primeiro jogo, quando você escapa e chega nessa parte onde você vê um abuso acontecendo, a Rini vai ajudar e você acaba descobrindo que, na verdade, ela é líder de um culto religioso. E esse culto louva a sua líder, que é a mãe morta da Rini, que está morta há, bastante tempo pelo cadáver, e a sua crença diz que haveria o nascimento de um Messias que levaria a humanidade para o paraíso. E bom, nesse momento, se você não percebeu ainda, o mundo lá fora é um mundo distópico, onde quem comanda é a força, e você tem essas duas espécies de facções. Você tem o culto religioso da Rini e você tem os capangas da Nemo. E seja lá qual delas você escolheu, elas vão entrar em conflito uma com a outra. Caso você tenha escolhido a rota da Nemo, as coisas ficam um tanto mais interessantes. Quando você escolhe a Nemo 5 vezes, e ela vai te provocando e manipulando o personagem até o limite, você vai presenciar aquele abuso e tudo mais, e que é isso que vai ser capturado pela Nemo. No fim, ela vai torturar as outras garotas e no final do jogo você tem a opção de abusar da sua amiga de infância, a Kanai, ou tentar matar a Nemo. Obviamente você vai tentar matar a Nemo para se libertar e o Keisuke que vai tentar estrangulá-la, mas por algum motivo ele vai ter uma leve hesitação que resulta em ele ser atingido pelas costas, possivelmente por alguns capangas da Nemo, e ele cai no chão, morrendo lentamente. A última coisa que ele vê é a Nemo chorando e perguntando por que ele não conseguiu matar ela. E aqui é que fica engraçado, por que a Nemo queria ser morta? Esse mistério só é descoberto seguindo em frente e pegando o final verdadeiro do jogo. Voltando lá pro começo, se você escolher a Kanai, você não pode escolher até ter zerado a rota da Nemo. Você vai escolher ela 5 vezes, passando por absurdos e se forçando a fazer coisas horríveis com a sua amiga de infância. Você vai chegar no mesmo ponto na rota da Nemo, onde o Keisuke tem que escolher entre basicamente matar a Nemo ou a Kanai. Escolhendo matar a Nemo dessa vez, o Keisuke consegue, através do ódio, quebrar o pescoço da Nemo, chegando assim no fim do jogo. Ou pelo menos era o que nós esperávamos. E que vem o grande twist do jogo. O Keisuke acorda em uma sala branca novamente, mas dessa vez ele está sozinho. E a única pessoa na frente dele é a Kanai, a sua amiga de infância, que está vestida como uma cientista. E a verdade vem à tona quando a Kanai explica que tudo aquilo que aconteceu até o momento que ele quebrou o pescoço da Nemo era na verdade uma realidade virtual. Sim, tudo aquilo que aconteceu durante o jogo até esse momento foi apenas uma realidade virtual, algo que não aconteceu de verdade. A Kanai confessa que ela foi a pessoa que planejou tudo isso, e mesmo que o Keisuke não consiga acreditar a princípio, a Kanai confessa a verdade e diz que ela na verdade não é sua amiga de infância. Ela estava apenas fingindo, alterando as memórias dele através do colar no pescoço que eles estavam usando dentro do jogo. A Kanai mencionou que ela perdeu uma aposta e agora
tem que mostrá-la ao Keisuke. E depois de mais manipulações, a Kanai finalmente leva o protagonista para encontrar a Nemo de verdade. E é aqui que a história do jogo finalmente se abrange e começa a tomar uma forma verdadeira. Para explicar o que está realmente acontecendo, tudo aquilo que nós jogamos até aquele momento se chama Project Paradise, ou Projeto Paraíso. Tudo isso foi um experimento na qual as pessoas que participaram poderiam alcançar a euforia eterna através de sonhos constantes. Basicamente, o objetivo era criar um mundo onde os sonhos mais desejados pelas pessoas pudessem ser realidade. E para esse projeto dar certo, seria necessário uma bela adormecida. E essa bela adormecida seria uma pessoa que controlaria e daria esses sonhos para as pessoas, agindo como se fosse um servidor do projeto. E então nós descobrimos que a Nemo foi a pessoa escolhida para ser a bela adormecida dessa geração. E para ela se tornar esse objeto, essa coisa que ela deveria ser, ela teria que enfrentar muitos traumas e muito tormento, ao ponto de não querer viver no mundo real, e sim no mundo dos sonhos, onde ela poderia fazer tudo o que ela quisesse. Porém, ela aguentou até esse momento devido ao amor que ela sentia por um certo garoto. Esse garoto sendo o nosso protagonista, o Keisuke. A história é mais ou menos a seguinte: quando a Nemo era apenas uma garotinha, ela estava tentando fugir desse laboratório e ela acabou encontrando o Keisuke, que vivia no mundo de fora. A Nemo se torna amiga dele e, já que ela vivia confinada nesse laboratório desde que ela nasceu, ela não sabia muito sobre o mundo. O Keisuke ensinou para ela tudo o que ela sabia, explicando como o mundo funcionava e o que tinha lá fora. E eles desenvolveram um relacionamento muito importante. Ensinou a Nemo a não desistir da vida, mesmo que tudo estivesse perdido. Ele disse para ela continuar tendo esperanças. E um dia as coisas melhorariam. Eles continuaram amigos, porém, eventualmente, eles finalmente foram descobertos e a Nemo foi levada de volta para o laboratório. E o Keisuke foi capturado e levado para o laboratório, onde os pesquisadores forçaram que as suas memórias fossem apagadas. E enquanto o Keisuke perdeu a memória sobre os acontecimentos, a Nemo não perdeu, já que a Kanai tinha outros planos. A Nemo então cresceu nesse laboratório, sem esquecer do Keisuke sobre as promessas que ele tinha feito, como para eles irem ver as estrelas juntos. E embora tenha sido difícil, pois durante esse período a Nemo passou e experienciou muitos traumas, torturas e tudo de pior que você pode imaginar, ela conseguiu aguentar na sua sanidade devido às memórias do Keisuke. E bom, um dia, os pesquisadores decidiram fazer a Nemo ter a experiência de ir para a escola junto da Kanai, e eles acabaram indo para a escola que o Keisuke estava estudando. Isso tudo foi um plano da Kanai que funcionou. O Keisuke e a Nemo começaram a conversar de novo e estavam vivendo suas vidas felizes, quando de repente um jogo mortal foi executado na escola, onde o Keisuke protegeu a Nemo através do jogo e no final ele foi empalado por uma lança de metal, revelando que isso tudo foi parte do plano da Kanai para fazer com que a Nemo perdesse a sua esperança, matando a única pessoa que ela gostava, o Keisuke. E bom, antes dele morrer, a Nemo implorou que a Kanai salvasse o Keisuke, prometendo ser a bela adormecida se ela conseguisse fazer isso. Sendo assim, a Kanai concordou e colocou todos eles na realidade virtual, que é o começo do jogo, e nós tínhamos a seguinte condição: caso o Keisuke matasse a Nemo no final, ele estaria livre e poderia ser libertado. Mas, se ele matasse a Kanai na realidade virtual, a sua mente seria destruída e ele seria um mascote da Kanai pro resto da sua vida. E então, o jogo acontece, sendo as rotas que nós jogamos, e isso explica porque que no final da rota da Nemo, caso ele não consiga matar a Nemo, ela chora, lamentando que ele não tenha conseguido. E no final verdadeiro, quando o Keisuke consegue finalmente matar a Nemo na realidade virtual, ele fica livre e ele decide encontrar a Nemo mais uma vez no mundo virtual. Dessa vez no mundo chamado Paraíso. Eles conversam, revelando o amor que eles sentiam um pelo outro, e você pode finalmente escolher ficar no paraíso com a Nemo ou tentar tirar ela de lá e viver o mundo real juntos de verdade. Basicamente, o jogo te dá a escolha se você deseja viver em um sonho bonito ou numa realidade cruel. E bom, se você escolher
uma realidade cruel, isso vai te trazer ao final principal de Euphoria, o final verdadeiro, onde o Keisuke consegue fugir do laboratório e depois de alguns anos de planejamento, ele arma uma emboscada onde a Kanai acaba morrendo numa batida de carro depois de tentar fugir com a Nemo para entregá-la para outra corporação. Basicamente, a Kanai estava fazendo espionagem corporativa e acabou sendo pegue. Você investiga e escondida, você encontra a Nemo com todas as suas memórias apagadas, você a conforta e o jogo acaba com você a levando a viver uma vida feliz, longe de laboratórios e corporações malignas. Acabando assim o final verdadeiro de Euphoria. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar aí embaixo o que você achou dessa experiência diferenciada, digamos. No fim das contas, fica a critério de cada um. Se você acha o jogo bom ou não. Na minha opinião, a sua história é extremamente interessante, as personagens são bem interessantes e as cenas não ajudam tanto assim. Então, de longe é a parte que eu menos gosto do jogo. Mas bem, trazendo a história completa para vocês, eu espero ter ajudado a mostrar que isso é um pouco mais profundo do que simplesmente a reputação que ele ganhou através de suas cenas polêmicas e que ele não é apenas isso. Então, se você quer ver mais vídeos assim, também comenta aí embaixo. Meu nome é Abismado, do canal Contos do Abismo, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Falou!